Pela primeira vez, o Brasil registrou mais de 2.000 mortes pela Covid em 24 horas e você vai ver também. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros são os que mais sofrem com a solidão na pandemia. Terremoto e desastre nuclear de Fukushima, no Japão, completam 10 anos hoje. A Câmara dos Estados Unidos aprovou o plano econômico de mais de 10 trilhões de reais. E a ONU condenou a repressão militar em Mianmar. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, a edição da tarde. Olá, boa tarde. Ontem o país bateu mais um recorde de mortes pelo novo coronavírus. Vamos ver como é que está a situação em todo o país. Em 24 horas foram registradas mais 2.286 mortes pela Covid-19. Até agora no Brasil, 270.656 pessoas morreram por complicações causadas pela doença. Também foram confirmados, em um único dia, segundo o Ministério da Saúde, 79.876 novos diagnósticos e, no total, mais de 11.202.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias registra mais um recorde. 1.626 pessoas morreram por dia. Já a média móvel de casos está em 69.096 confirmações diárias. Vamos agora ver pelo mapa como a doença evolui por regiões. Dessa vez, 22 unidades da federação estão com aumento nos registros de vítimas. Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 2 estados apresentam estabilidade, Minas Gerais e Roraima. E outros 2 estados registram queda, Amazonas e Rio de Janeiro. O Distrito Federal não divulgou os dados. Hoje o juiz federal William Douglas toma posse como desembargador no TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. A cerimônia começou agora há pouco. A gente está acompanhando imagens dessa cerimônia transmitida pela internet em videoconferência por causa das restrições da pandemia. William Douglas tem 53 anos e é pastor evangélico. Ele foi nomeado para o TRF2 pelo presidente Jair Bolsonaro. A indicação foi aprovada por unanimidade pelo plenário do TRF. A cerimônia tem vai ter o discurso do advogado Ives Gandra Martins e a gente acompanha essa posse ao longo dessa edição. Os brasileiros ficaram no topo do ranking de uma pesquisa sobre solidão durante a pandemia, realizada em 28 países. Os brasileiros são conhecidos como um povo caloroso, receptivo e alegre. Mas a pandemia trouxe uma companhia à rotina de muita gente: a solidão. Essa foi a conclusão de um levantamento divulgado agora, mas que foi realizado entre 23 de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, os brasileiros são o povo que mais se sente solitário. 1.000 pessoas foram ouvidas no país e 50%, ou seja, metade, disse sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. O percentual é o maior entre todas as populações ouvidas pela pesquisa, feita pelo Instituto Ipsos. O levantamento ouviu 23.000 pessoas de 28 países. E para analistas, esse sentimento tem relação com os índices de mortalidade e o contágio da doença. Tem uma série de coisas também que vão agravando, né, esse quadro, vamos dizer assim, porque a gente tem também muita desinformação, né, tem informações muito contrárias o tempo inteiro. E aí todo mundo fica muito perdido, e aí fica um lugar muito sozinho, né? Fica um lugar de você não sabe em que grupo você pertence, que grupo você não pertence, e aonde está o certo ou o errado, então tem essa sensação mesmo de uma certa solidão. Em segundo lugar estão os turcos, com 46%, seguido pelos indianos, 43%, e pelos sauditas, também com 43%. Na outra ponta do ranking, os holandeses são o povo que, segundo a pesquisa, menos sofre de solidão, com 15%, seguidos pelos japoneses, 16%, e poloneses, 23%.
No Japão, robôs têm feito sucesso durante a pandemia. Eles têm sido o alívio da solidão no momento em que, para muitos, o mundo normal ficou tão distante. Nami Hamaura diz que se sente menos sozinha ao trabalhar em casa na companhia de seu parceiro Charlie, que faz parte de uma nova geração de robôs fofos e inteligentes desenvolvidos no Japão. Ele está aqui como alguém para conversar, como um familiar, um amigo das redes sociais ou mesmo um chefe que eu tenho de entregar um relatório. Bom, como aqui no Brasil não temos esses recursos tecnológicos à disposição, essa psicóloga nos dá algumas dicas para não nos sentirmos tão sozinhos. Inclusive, gente, escrever diário. É uma coisa antiga, né? Ninguém mais escreve com a mão, pode ser no computador também, mas é bom que escreva, né? O ato da escrita nos ajuda um tanto a organizar as nossas emoções. Outra coisa também que nos ajuda muito, olhar para fora da janela, eu falo que é ver a vida passando mesmo, né? Mas poder ver a luz do sol, né? Poder estar em contato com a vida da natureza, com plantas, com passarinhos. A gente mora na cidade, mas tem um monte de passarinho que a gente não vê, tem formiguinha, tem vida. Né? Então, se a gente pode também olhar e falar, nossa, olha, existe vida, isso também nos tira um pouco, é aquela coisa, tira do nosso próprio umbigo. Né? Se a gente pode sair do nosso próprio umbigo, a gente se sente também um pouco menos sozinho. Há 10 anos, o Japão vivia uma catástrofe tripla, com um terremoto seguido por tsunami e o desastre na central nuclear de Fukushima. Moradores e autoridades do país respeitaram 1 minuto de silêncio hoje em homenagem às vítimas. Às 2h46 da tarde no horário local, os japoneses respeitaram 1 minuto de silêncio. Este foi o horário em que o terremoto de 9 graus de magnitude sacudiu o nordeste do país. Também foram ouvidas as sirenes ao longo do litoral, onde muitas pessoas se reuniram para orar de mãos dadas diante do mar. Houve ainda uma cerimônia com discursos do imperador Naruhito e do primeiro-ministro Yoshihide Suga. A magnitude dos danos causados pelo desastre é tão profunda que a memória inesquecível da tragédia ainda persiste na minha mente. Nossa nação viveu muitos desastres que poderiam ser considerados crises nacionais, mas nossos antecessores superaram todas com coragem e esperança. A geração atual está determinada a seguir esse caminho. Seguiremos eternamente em frente, estendendo a mão uns aos outros. O gigantesco tsunami foi a principal causa das 18.500 mortes ou pessoas desaparecidas. Ondas do tamanho de prédios atingiram a costa nordeste do Japão pouco depois de um terremoto. Em seguida, um acidente nuclear aconteceu na central de Fukushima Daiichi, que ficou inundada. Os núcleos de 3 dos 6 reatores sofreram uma fusão, o que deixou cidades inteiras inabitáveis por anos devido à radiação e obrigou milhares de pessoas a abandonarem suas casas. Este foi o pior acidente nuclear no planeta desde Chernobyl em 1986. Personalidades de todo o mundo enviaram mensagens de apoio aos japoneses. O país aprendeu lições com a catástrofe, que incluem a construção de muros anti-tsunami cada vez mais altos, aperfeiçoamento dos sistemas de alerta e das rotas de fuga, mas os riscos permanecem elevados. No dia 13 de fevereiro, um terremoto de 7,3 graus de magnitude recordou os riscos sísmicos permanentes na costa do país. O enviado especial dos Estados Unidos para o Clima confirmou que o país vai apresentar novos compromissos de financiamento para o Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases estufa. Essa apresentação vai ser antes da cúpula de 22 de abril. O enviado especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris.
Tivemos uma discussão muito completa sobre o quão crítico é este momento e o presidente Macron indicou que deseja trabalhar de perto com o presidente Biden, não apenas na redução das emissões, mas particularmente nas ferramentas necessárias. Não apenas para definir uma meta, mas para ajudar a fornecer as ferramentas que ajudarão a atingir esse objetivo, especificamente no financiamento do clima. O financiamento será um dos componentes mais críticos para capacitar muitos países a fazerem o que precisamos fazer. Finance is going to be one of the most critical components of being able to empower a lot of countries to do what we need to do. Kerry também confirmou nesta quarta-feira que Washington apresentará seus novos compromissos de financiamento para o Acordo de Paris sobre a redução de emissões de gases antes da cúpula de 22 de abril, que marca o 5º aniversário do pacto. A gente citou aqui no começo dessa edição a posse de William Douglas, juiz federal, que agora é desembargador no TRF2, no Rio de Janeiro. Nessa cerimônia tem a apresentação do jurista Ives Gandra Martins, um dos advogados juristas mais respeitados do país. Vamos acompanhar um trecho dessa cerimônia de posse e o discurso de Ives Gandra Martins. Escolhido este velho advogado e antigo professor de Direito de 86 anos, para saudá-lo ao ingressar no Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Conheço o eminente jurista há décadas e acompanho sua carreira como magistrado, doutrinador, escritor e cidadão, ostentando uma vida em que os valores humanos, e principalmente os valores do cristianismo, sempre a nortearam. A evidência, não falarei, por mais longo que fosse o tempo disponível, seria ainda diminuto, de seu currículo. Advogado, delegado, defensor público, magistrado e professor, sempre passou nos concursos públicos nos primeiros lugares, quando não em muitos deles em primeiro. Seus livros atingiram a venda de mais de 1.200.000 exemplares, em diversas edições e países, pois seu nome como escritor jurídico, de literatura e cristão ultrapassou há muito as fronteiras do Brasil, chegando nos diversos continentes com igual sucesso. Quero falar nesses breves minutos da saudação sobre o homem. Embora cristão como desembargador William Douglas, não sou evangélico, mas católico. Por esta razão, como ele, sempre li e reli o Novo Testamento, impressionando-me as poucas palavras que a versão da nossa igreja atribui ao santo silencioso e discreto que foi José. Falo de suas ações, de como aceitou Maria, esperando Jesus por obra do Espírito Santo, como encontrou um lugar para o nascimento de Cristo e como salvou Jesus de Herodes, fugindo para o Egito. Só para situar essa posse, essa cerimônia, William Douglas é juiz desde 1993, ele foi juiz substituto e em 96 virou juiz titular. Ele atuava em Niterói, é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e é mestre pela Universidade Gama Filho. Ele é palestrante, tem um canal no YouTube, dá dicas para concursos e escreveu 59 obras. William Douglas, ele é pastor evangélico, tem 53 anos, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, uma indicação aprovada por unanimidade pelo TRF. Inclusive, ele é um dos cotados, William Douglas é um dos cotados para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF, informação é do site Poder 360. Lembrando que esse ano o ministro Marco Aurélio Mello se aposenta no STF. Aliás, ele era até cotado para a vaga de Celso de Mello, outro ministro que se aposentou no ano passado. A vaga foi ocupada por indicação de Jair Bolsonaro por Cássio Nunes Marques. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou a intenção de indicar um evangélico para a vaga no STF. Está vendo imagens aí do William Douglas. Essa cerimônia tem o discurso que a gente estava acompanhando até agora há pouco de Ives Gandra Martins, advogado especialista em direito tributário e constitucional. Ele que estava falando agora há pouco, portanto, esse começo de cerimônia de posse de William Douglas. Ele vai assumir uma vaga no TRF2,
que é a segunda instância na região do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O TRF2 tem, por exemplo, 20% dos processos em todo o país e é o órgão que analisa, para citar um exemplo, é o órgão que analisa essas imagens de Ives Gandra, que estava discursando agora há pouco, é o órgão que analisa, por exemplo, processos contra ex-governadores, os ex-governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa cerimônia de posse do TRF2, a posse de William Douglas. Vamos para o intervalo. Na volta você vai ver também que a ONU condenou a repressão militar em Mianmar. Os detalhes em instantes. A Dinamarca suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. A Agência Nacional de Saúde informou que a decisão foi tomada devido a temores relacionados com a formação de coágulos sanguíneos nos vacinados. O órgão disse que houve relatos de casos graves de formação de coágulos de sangue em pessoas que receberam imunizante, mas a agência afirma que ainda é cedo para determinar se o problema foi mesmo causado pela vacina. A Áustria informou que parou de administrar um lote de vacinas produzidas pelo laboratório anglo-sueco. O anúncio ocorreu após a morte de uma enfermeira de 49 anos que sucumbiu a graves distúrbios de sangramento dias depois de ser vacinada. Outros 4 países europeus, Estônia, Lituânia, Letônia e Luxemburgo, suspenderam imediatamente a vacinação com doses deste lote, que foi entregue a 17 países e incluía 1 milhão de vacinas. Já a Dinamarca interrompeu o uso de todas as suas vacinas da AstraZeneca. Uma investigação preliminar da Agência Europeia de Medicamentos destacou que não havia relação entre a vacina da AstraZeneca e a morte na Áustria. Segundo o órgão, até 9 de março, 22 casos de trombose foram notificados em um universo de mais de 3 milhões de pessoas vacinadas no espaço econômico europeu. A ONU condenou a repressão militar em Mianmar. O Conselho de Segurança da ONU condenou firmemente a repressão em Mianmar, onde centenas de policiais e soldados lançaram uma operação em Yangon contra trabalhadores ferroviários em greve e oponentes da junta militar golpista. O documento, adotado por seus 15 membros, entre eles a China e a Rússia, critica os militares de uma forma sem precedentes e pede maior contenção, embora não mencione a palavra golpe ou possíveis sanções. Aproveitando a divisão até então na comunidade internacional, que enfrentou vetos de Moscou e Pequim, tradicionais aliados da junta militar, os generais mantiveram a repressão. Pouco depois do anúncio da ONU, os Estados Unidos informaram o congelamento em território americano dos ativos dos 2 filhos do chefe da junta militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, em resposta ao golpe e ao que consideraram a matança brutal de manifestantes pacíficos. Manifestantes fizeram durante essa madrugada um buzinaço na frente da casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em Curitiba. A carreata foi convocada por um aplicativo de mensagens. O que motivou o protesto foi a decisão do ministro, que anulou a condenação do ex-presidente Lula na Lava Jato. O protesto que você está ouvindo aí durou cerca de meia hora e foi acompanhado de longe pela Polícia Militar. Atualizando rapidamente informação sobre o estado de São Paulo, agora há pouco o governo de São Paulo anunciou mais restrições contra a Covid-19. Essas restrições são as seguintes: suspensão de atividades esportivas e religiosas, em mais outras 12 áreas sendo afetadas, portanto, em mais restrições no estado de São Paulo. Informação que foi divulgada, está sendo divulgada ainda no momento pelo governo do estado de São Paulo. A Secretaria Estadual de São Paulo informou que 9.000 pessoas estão internadas no estado de São Paulo, justificando essas medidas mais duras, e que metade dos internados tem mais de 50 anos de idade.
E a gente está mostrando aqui ao longo dessa edição a posse do juiz federal William Douglas, que toma posse como deputado federal no TRF2, é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Vamos voltar a acompanhar um trecho dessa cerimônia que está sendo feita pela internet por conta das restrições do coronavírus. Não conseguimos mostrar nesse momento, mas William Douglas é pastor evangélico, tem 53 anos. A gente tem o áudio dele, a gente consegue colocar o áudio dele? Vamos tentar colocar o áudio dele nesse momento no discurso dele de posse. A gente não conseguiu colocar aqui o áudio, mas a posse hoje, portanto, de William Douglas, novo desembargador do TRF2, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu repito uma informação, ele é cotado também para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na eventual aposentadoria, na aposentadoria de Marco Aurélio Mello em julho deste ano. Essa edição fica por aqui, obrigado pela companhia. Eu lembro a você que no YouTube você pode rever as reportagens que a gente exibiu ao longo dessa edição. Daqui a pouco a Juliana Dariva traz as principais informações, atualiza as principais informações para você. Tchau, boa tarde.